Há uma batalha sendo travada neste exato momento sobre a sua vida, sobre seus filhos, sobre sua família, e talvez você nem perceba o quanto o inimigo tem trabalhado nas sombras, tentando roubar sua paz, destruir seus relacionamentos e afastar aqueles que você ama do propósito de Deus. Não é coincidência você estar aqui agora lendo estas palavras, porque o Espírito Santo está convocando você para uma intercessão poderosa, para uma oração de guerra que vai desmantelar as estratégias das trevas e liberar a proteção celestial sobre tudo o que é seu. Meu irmão, minha irmã, o momento é agora, e eu preciso que você entenda algo profundo que o Senhor está revelando. Deus nunca abandonou sua família, mas Ele está esperando que você se levante como um intercessor, como alguém que não vai mais aceitar passivamente os ataques do inimigo. E é exatamente por isso que esta mensagem chegou até você hoje. Mas antes de continuarmos, eu preciso te pedir algo urgente. Se você ainda não é inscrito neste canal, inscreva-se agora e ative o sininho de notificações, porque esta pode ser a mensagem mais importante que você vai ouvir hoje, e você não pode perder os próximos conteúdos que Deus tem preparado para transformar sua vida. Deixe seu like neste exato momento, porque cada curtida faz com que esta oração poderosa alcance milhares de famílias que estão sendo atacadas pelo inimigo e precisam deste socorro espiritual urgente. Não seja egoísta com a bênção que está prestes a receber. Compartilhe este vídeo agora mesmo nos seus grupos de família. Envie para aquele parente que está passando por batalhas espirituais, porque talvez você seja o instrumento que Deus vai usar para salvar um lar da destruição. E eu quero que você faça algo profético agora. Vá até os comentários e escreva apenas "Amém, eu creio", como um decreto de fé, como uma declaração pública de que você não vai mais aceitar os ataques do inimigo contra sua família. Faça isso agora, antes de continuar, porque quando você age em obediência, você ativa o poder de Deus sobre sua vida. Quando olhamos para as Escrituras, descobrimos algo extraordinário sobre a realidade espiritual que nos cerca. E em Daniel capítulo 10, encontramos uma revelação que vai transformar completamente a maneira como você enxerga suas orações e suas lutas. Daniel estava em jejum e oração por 21 dias, clamando a Deus por revelação e direção para seu povo. Mas ele não sabia que no mundo invisível uma guerra estava acontecendo. E foi somente quando o anjo mensageiro conseguiu atravessar a resistência do príncipe da Pérsia, com a ajuda de Miguel, um dos principais príncipes celestiais, que a resposta chegou até ele. Você percebe o que isso significa para a sua vida hoje? Significa que suas orações não estão sendo ignoradas, suas lágrimas não estão caindo no vazio, mas há uma batalha nos lugares celestiais, e Deus tem guerreiros angelicais lutando a seu favor, Miguel sendo um deles, mencionado nas Escrituras como aquele que peleja pelo povo de Deus. O que você está sentindo no peito agora é o Espírito confirmando que há poderes e principados tentando impedir as bênçãos que já foram decretadas sobre sua casa. Mas eu vim trazer uma palavra de autoridade espiritual hoje. O mesmo Deus que designou anjos para lutar ao lado de Daniel é o Deus que está ao seu lado neste momento. E quando você clama em nome de Jesus, quando você intercede com fé e autoridade espiritual, você não está sozinho nessa batalha. Em Apocalipse, capítulo 12, vemos Miguel e seus anjos guerreando contra o dragão e seus anjos, e a vitória já está declarada. O inimigo foi lançado para baixo, mas ele sabe que seu tempo é curto e por isso ele está furioso, atacando famílias, destruindo lares, plantando divisão entre pais e filhos, espalhando vícios, doenças e desespero, tentando roubar de você tudo o que Deus prometeu. Talvez você esteja se sentindo exatamente assim agora, como se tudo estivesse desmoronando, como se seus filhos estivessem
se afastando de Deus, como se seu casamento estivesse por um fio, como se as portas estivessem se fechando e a escuridão estivesse aumentando ao seu redor. Pare um instante e respire fundo, porque o que vou falar agora vai mudar sua perspectiva. Deus está permitindo que você veja a intensidade da batalha, não para te desanimar, mas para te despertar para o poder que existe na oração de guerra, na intercessão que não desiste, na fé que se levanta mesmo quando tudo parece perdido. O Espírito Santo me mostrou algo profundo sobre você enquanto eu preparava esta mensagem. Ele me mostrou que você tem sido mais forte do que imagina, que você tem resistido mais do que percebe, e que agora chegou o momento de você tomar posse da vitória que já foi conquistada no Calvário. Você sabe qual é a maior arma do inimigo contra você? Não é a força dele, porque na verdade ele já foi derrotado na cruz. Mas é o desânimo, é fazer você acreditar que suas orações não têm poder, que Deus não está ouvindo, que nada vai mudar, que seus filhos estão perdidos para sempre, que sua família está condenada ao fracasso. O inimigo quer que você desista de orar, que você pare de clamar, que você aceite a derrota como inevitável. Mas eu vim aqui hoje como porta-voz do céu para te dizer que isso é uma mentira do inferno, porque maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. E quando você se levanta em oração, quando você clama em nome de Jesus, quando você declara a palavra de Deus sobre sua casa, você ativa forças celestiais que o inimigo não pode resistir. Salmo 91 não foi escrito para ficar bonito na parede da sua casa. Foi escrito como uma declaração de fé, como um decreto de proteção divina que você precisa vocalizar, orar, declarar sobre seus filhos todos os dias. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Mas perceba que há uma condição aqui. Você precisa escolher habitar nesse lugar de intimidade com Deus. Você precisa decidir viver debaixo da cobertura espiritual que só vem quando você permanece conectado com o Senhor através da oração, da leitura da palavra, da obediência. E quando você faz essa escolha, quando você decide viver nesse lugar secreto com Deus, então vem a promessa poderosa: nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Seus filhos estão incluídos nessa promessa. Sua família está coberta por essa palavra, mas Deus está esperando que você tome a posição de intercessor, que você se coloque na brecha, como Moisés fez pelo povo de Israel, como Ana fez por Samuel, como a mulher cananeia fez por sua filha atormentada. Lembra dessa mulher no Evangelho de Mateus? Ela não era nem do povo escolhido, mas ela tinha algo que muitos religiosos não tinham: uma fé desesperada, uma determinação inabalável, uma recusa absoluta em aceitar a derrota. Ela clamou a Jesus pelos migalhas da mesa. Ela persistiu mesmo sendo ignorada. Ela não deixou a aparente rejeição inicial detê-la, e Jesus disse algo extraordinário sobre ela: Ó mulher, grande é a tua fé, seja feito para contigo como tu queres. E naquela mesma hora, sua filha foi liberta do demônio que a atormentava. O que você está sentindo agora é o Espírito Santo cutucando seu coração, despertando em você essa mesma fé desesperada, essa mesma recusa em aceitar que o inimigo vá destruir sua família. E eu preciso que você entenda que Deus honra esse tipo de oração, Ele responde a esse tipo de clamor. Mas espere. Há algo que você precisa saber sobre a batalha espiritual que talvez nunca tenha sido explicado claramente para você. Não é suficiente apenas orar uma vez e esperar que tudo se resolva magicamente, porque a intercessão poderosa é como Daniel, que orou 21 dias sem desistir. É como Elias, que orou 7 vezes até que a chuva viesse. É como a viúva importunou o juiz até que ele lhe fizesse justiça. Jesus mesmo
Contou essa parábola da viúva persistente não para nos ensinar sobre juízes injustos, mas para nos mostrar que Deus quer ver em nós uma fé que não desiste, uma oração que não se cala, uma determinação que continua clamando até que a resposta venha. E aqui está a revelação poderosa. Ao contrário do juiz injusto que só respondeu por importunação, nosso Deus é um Pai amoroso que está ansioso para responder, mas Ele quer testar nossa fé, fortalecer nossa perseverança, preparar nosso caráter para a vitória que Ele já preparou. Quantas vezes você orou uma vez e depois ficou passivo, esperando que Deus fizesse tudo enquanto você assistia? Quantas vezes você clamou num momento de desespero, mas depois voltou para a rotina sem manter a vigilância espiritual? O Espírito Santo está me mostrando agora que alguém que está lendo estas palavras tem um filho ou filha que se afastou completamente dos caminhos de Deus, talvez esteja envolvido com vícios, talvez tenha abandonado a igreja, talvez esteja num relacionamento destruidor, e você tem chorado tanto que já não sabe mais como orar, já não tem mais forças para clamar. Acalme seu coração, respire devagar, porque o Espírito Santo está prestes a te tocar com uma palavra profética que vai restaurar sua esperança. Seu filho não está fora do alcance de Deus. Sua filha não está perdida para sempre, porque há anjos sendo designados neste exato momento para criar situações, encontros, circunstâncias que vão confrontar o coração dessa pessoa e trazê-la de volta para casa. Lembra da história do filho pródigo? O pai não correu atrás do filho quando ele decidiu partir, não foi buscá-lo na terra distante, não mandou servos para trazê-lo de volta, mas ele nunca parou de esperar, nunca parou de olhar para o horizonte, nunca parou de crer que um dia aquele filho voltaria. E o que trouxe o filho de volta não foi apenas a fome física, foi o despertar que Deus provocou dentro dele, foi a memória da casa do pai que começou a atormentá-lo em meio à miséria. Foi a obra invisível do Espírito Santo preparando o caminho de volta. Sua oração está fazendo exatamente isso na vida do seu filho. Está criando uma insatisfação santa com o mundo, está plantando sementes de saudade da presença de Deus, está preparando o coração para o momento do retorno. Mas eu preciso ser honesto com você, porque o Espírito me constrange a falar verdade em amor. Enquanto você ora pelos seus filhos, Deus está querendo tratar algumas áreas na sua própria vida, porque muitas vezes a porta que o inimigo usa para atacar nossa família não está nas atitudes dos nossos filhos, mas nas brechas que nós mesmos deixamos abertas. Está doendo ouvir isso? Tire um momento só seu e pergunte: Espírito Santo, há algo em mim que precisa ser tratado? Há amargura, falta de perdão, pecado oculto, negligência espiritual? Porque Deus não está interessado apenas em restaurar seus filhos. Ele quer restaurar você primeiro. Ele quer fazer de você um vaso limpo através do qual a graça possa fluir para toda a sua casa. 2 Coríntios 5:18 nos diz que Deus nos deu o ministério da reconciliação. E isso significa que quando Deus te reconciliou consigo mesmo através de Cristo, Ele não fez isso apenas para sua salvação pessoal, mas para fazer de você um agente de reconciliação, alguém que traz outros de volta para Deus, começando com sua própria família. Mas como você vai reconciliar outros se você mesmo está vivendo em conflito com Deus? Como você vai interceder com autoridade se há áreas da sua vida que ainda estão em rebeldia? O inimigo conhece suas fraquezas, ele sabe exatamente onde atacar, e é por isso que Pedro nos adverte: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Você sente o peso desta palavra penetrando fundo no seu espírito agora?
Não é condenação que estou trazendo, é um chamado amoroso do Pai para uma santidade mais profunda, para uma consagração mais radical, porque a batalha é real demais, o inimigo é astuto demais, e nós não podemos nos dar ao luxo de viver uma vida cristã morna enquanto nossa família está sob ataque. Josué levantou uma bandeira que ecoou através dos séculos. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mas isso não foi apenas uma declaração bonita, foi uma decisão firme, foi um compromisso inabalável, foi uma escolha que definiu o destino de toda aquela família, e Deus está chamando você hoje para fazer essa mesma declaração, mas não apenas com palavras, com atitudes, com mudanças reais, com uma vida que de fato reflete o senhorio de Cristo. Há algo mais que o Espírito quer revelar, e isso pode chocar você. Muitas vezes, oramos pedindo que Deus mude nossos filhos, que transforme nosso cônjuge, que conserte nossos familiares, mas Deus quer começar mudando a nós mesmos, porque quando Ele transforma o intercessor, toda a atmosfera espiritual da casa muda. Pense em Jó, que não apenas orava por seus filhos, mas oferecia sacrifícios por eles continuamente, porque ele dizia: talvez meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus em seus corações. Jó entendia algo profundo sobre paternidade espiritual. Ele era o sacerdote da sua casa. Ele carregava a responsabilidade de cobrir seus filhos em oração mesmo quando eles eram adultos e viviam suas próprias vidas. Quantos pais hoje em dia transferiram essa responsabilidade para a igreja, para os pastores, para os líderes de jovens, esperando que outros façam o trabalho espiritual que deveria começar em casa? Efésios 6 nos manda criar nossos filhos na disciplina e admoestação do Senhor. E isso não é tarefa para terceirizar, é chamado para assumir, é responsabilidade para carregar com seriedade e tremor. Mas aqui está a boa notícia que vai aliviar o peso do seu coração. Você não está sozinho nessa missão, porque o mesmo Espírito Santo que capacitou os apóstolos no Pentecostes está disponível para te capacitar hoje. A mesma graça que salvou você é suficiente para salvar toda a sua casa. O mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos está operando a favor da sua família neste exato momento. Isaías 41:10 declara uma promessa que você precisa gravar no seu coração e repetir todos os dias sobre seus filhos. Não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Você percebe que não é a sua própria força que vai vencer essa batalha? Não é a sua sabedoria que vai trazer seus filhos de volta. Não é a sua capacidade de argumentar ou convencer que vai mudar o coração deles, mas é o poder de Deus operando através das suas orações. É a graça divina respondendo ao seu clamor. É a mão do Senhor movendo circunstâncias e pessoas para cumprir os propósitos dele na vida da sua família. Mas o que vou falar agora precisa ser entendido claramente, porque muitos cristãos vivem confusos sobre isso. Quando oramos pedindo proteção angélica, quando clamamos pela intervenção de Miguel e os exércitos celestiais, não estamos orando para anjos, não estamos adorando criaturas, mas estamos reconhecendo o que a própria Bíblia nos revela sobre como Deus opera. Hebreus 1:14 pergunta: não são porventura todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Os anjos são servos de Deus designados para ministrar aos herdeiros da salvação. Ou seja, a você, a mim, a todo aquele que crê em Jesus. Quando você ora pedindo que Deus envie seus anjos para proteger seus filhos, você está simplesmente pedindo a Deus que ative aquilo que Ele já estabeleceu como parte do seu plano de proteção para seus filhos. Salmo 91:11 já prometeu:
porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Não é misticismo, não é superstição, é fé baseada na palavra revelada. É confiança no sistema de proteção que Deus mesmo estabeleceu. É ativação através da oração daquilo que já está disponível no reino espiritual. Miguel é mencionado especificamente como aquele que peleja pelo povo de Deus, que luta contra as forças das trevas. E quando oramos invocando o nome de Jesus e pedindo que Deus mobilize seus recursos celestiais, estamos agindo dentro da vontade revelada dele. Pare tudo agora, inspire fundo, porque chegou o momento de você se posicionar em oração de guerra. E eu vou guiar você através de uma intercessão poderosa que vai abalar as estruturas das trevas sobre sua família. Não leia essas palavras passivamente, não apenas passe os olhos por cima delas, mas ore comigo, repita em voz alta se estiver sozinho, declare com fé cada palavra, porque há poder na oração audível, há autoridade quando você vocaliza sua fé. Coloque a mão no seu coração agora, feche os olhos se puder e diga comigo: Senhor Jesus, eu venho diante do teu trono de graça, reconhecendo que sou totalmente dependente de ti, que sem ti nada posso fazer, mas que em ti todas as coisas são possíveis. Pai, eu trago diante de ti minha família neste momento, eu apresento cada filho, cada filha, meu cônjuge, meus netos, cada pessoa que está sob minha cobertura espiritual, e eu clamo pelo sangue de Jesus sobre cada um deles. Senhor, tu conheces as batalhas que estamos enfrentando, tu vês os ataques do inimigo, tu sabes onde o adversário está tentando entrar, e eu peço agora em nome de Jesus que tu mobilizes teus anjos guerreiros, que tu designes proteção celestial, que tu envies Miguel e os exércitos do céu para guerrear ao nosso favor, que toda arma forjada contra minha casa seja destruída, que toda estratégia das trevas seja desmantelada, que todo plano do inimigo seja frustrado pelo poder do Espírito Santo. Quebro agora toda maldição geracional, renuncio todo pacto familiar com as trevas, cancelo toda dedicação feita aos demônios por antepassados e declaro que minha casa pertence a Jesus, que somos propriedade do Rei dos Reis. Senhor, se há algum dos meus filhos que se afastou de ti, eu peço que tu cries um deserto ao redor dele, que tu tornes amargo tudo o que o mundo oferece, que tu inquietes o coração dele até que não haja paz longe de ti. Envia teus anjos para guardá-los de acidentes, de más companhias, de decisões destrutivas, de armadilhas do inimigo. Abre os olhos espirituais deles para verem a realidade do mundo invisível, para reconhecerem que há uma guerra acontecendo e que só há segurança verdadeira em ti. Você sentiu o Espírito se movendo enquanto orou? Há uma mudança acontecendo no mundo espiritual neste exato momento. Há anjos sendo mobilizados, há estratégias demoníacas sendo desmanteladas, porque quando um filho de Deus ora com fé e autoridade em nome de Jesus, o céu responde, os exércitos celestiais se movem, o próprio Deus inclina seus ouvidos para ouvir. Mas não pare de orar agora. Não pense que uma oração resolveu tudo, porque a intercessão verdadeira é um estilo de vida, é uma vigilância constante, é uma guerra contínua até que a vitória se manifeste completamente. Paulo nos instruiu a orar sem cessar, e isso não significa ficar 24 horas de joelhos, mas significa manter uma conexão constante com Deus, um estado de alerta espiritual. Uma prontidão para guerrear em oração a qualquer momento que o inimigo ataque. Existe algo que preciso te contar sobre minha própria experiência. Algo que o Espírito me autorizou a compartilhar, porque vai fortalecer sua fé. Houve um tempo na minha jornada quando um dos meus filhos espirituais estava completamente perdido nas drogas, na rebeldia, no caminho da morte, e não importava quantas vezes eu conversasse, aconselhasse, pregasse,
Nada parecia penetrar a dureza daquele coração. Eu estava prestes a desistir, prestes a aceitar que algumas pessoas simplesmente não querem ser salvas, quando Deus me confrontou numa madrugada e me disse algo que mudou tudo. Você está tentando fazer com palavras humanas o que só meu espírito pode fazer. Você está lutando no campo natural, uma guerra que é espiritual. Você precisa parar de pregar e começar a orar. Naquela noite eu entrei numa intercessão como nunca havia experimentado antes. Clamei durante horas, jejuei por dias e algo começou a mudar. Não foi imediato, não foi da noite para o dia, mas foi real, foi progressivo, foi poderoso. Aquele filho espiritual começou a ter encontros sobrenaturais, sonhos que o perturbavam, situações que o confrontavam. E em poucas semanas, ele bateu na minha porta completamente quebrantado, chorando, dizendo que não aguentava mais fugir de Deus. Hoje, ele é um homem transformado, um guerreiro de oração, alguém que entende o poder da intercessão porque ele foi fruto dela. E eu preciso te dizer, esse mesmo poder está disponível para você. Essa mesma graça que resgatou aquele jovem pode resgatar seu filho, sua filha, seu familiar que parece perdido demais para ser salvo. Nunca subestime o que Deus pode fazer quando um intercessor se levanta e recusa aceitar a derrota. Mateus 11:12 declara algo intrigante. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os que usam de força se apoderam dele. O que Jesus quis dizer com isso? Que há uma violência espiritual necessária, não uma violência física ou agressiva contra pessoas, mas uma determinação feroz contra as forças das trevas, uma recusa absoluta em ceder terreno ao inimigo, uma militância santa que luta com oração, jejum e fé até que a vitória se manifeste. Você tem sido um cristão passivo ou tem sido um guerreiro de oração? Tem aceitado os ataques do inimigo como inevitáveis ou tem resistido com a autoridade que Cristo te deu? Tiago 4:7 nos dá uma ordem clara. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Perceba a sequência. Primeiro submissão a Deus, depois resistência ao diabo, e o resultado é que ele foge. Muitos tentam resistir ao diabo sem primeiro se submeter completamente a Deus. E por isso não veem vitória, porque a autoridade espiritual só vem através de submissão. Poder espiritual só flui através de santidade. O centurião romano entendeu esse princípio quando disse a Jesus: "Dize somente uma palavra, e o meu criado sarará, pois também sou homem sob autoridade, e tenho soldados às minhas ordens." Ele reconheceu que a autoridade de Jesus vinha da sua submissão total ao Pai. E o mesmo princípio se aplica a nós. Quando você vive uma vida de obediência radical a Deus, quando você não negocia com o pecado, quando você se mantém na luz como Ele está na luz, então sua oração tem peso no mundo espiritual, suas palavras carregam autoridade, seus decretos fazem os demônios tremerem. Mas se você está vivendo em compromisso, se há áreas da sua vida que ainda estão fora do controle de Deus, se você está sendo hipócrita orando por libertação enquanto mantém correntes ocultas, então sua oração é fraca, suas palavras são vazias, sua guerra é ineficaz. O inimigo não teme religiosidade, não foge de rituais vazios, não se intimida com orações mecânicas, mas ele não pode resistir a um cristão genuíno que vive em santidade e ora com fé. Está sentindo um desconforto agora? Seu coração está acelerado porque você reconhece que esta palavra está expondo algo que precisa ser tratado? Não ignore esta mensagem. Não passe por essa palavra como se fosse qualquer uma, porque ela vem direto do coração de Deus para você, neste momento específico, para este tempo exato da sua vida. Segunda,
Crônicas 7:14 apresenta uma fórmula divina para avivamento. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Percebe a ordem? Humilhação, oração, busca, conversão, e então vem a resposta. Deus ouve, perdoa e sara. Quantas vezes queremos pular direto para a parte da cura, da restauração, da vitória, sem passar pelo processo de humilhação e conversão? Queremos que Deus transforme nossa família sem primeiro permitir que Ele transforme a nós. Queremos ver mudança nos outros sem estar dispostos a mudar nós mesmos. Mas Deus não funciona assim. Ele começa sempre conosco, porque somos os sacerdotes das nossas casas, somos os porteiros espirituais, somos aqueles que ou abrem portas para a glória ou deixam brechas para o inimigo. Ezequiel 8 nos mostra o profeta sendo levado em visão para ver as abominações que estavam acontecendo dentro do templo. Coisas ocultas que o povo pensava que Deus não via, idolatrias secretas que minavam o poder espiritual da nação. O Espírito Santo quer fazer a mesma coisa com você agora. Ele quer te dar olhos para ver as abominações ocultas na sua própria vida. As idolatrias disfarçadas, os ídolos modernos que você tem colocado no lugar de Deus. Talvez seja o trabalho, o dinheiro, os relacionamentos, o entretenimento, as redes sociais, ou até mesmo sua própria reputação e imagem. Seja o que for que está competindo com Deus pelo primeiro lugar no teu coração, isso precisa ser arrancado, destruído, queimado no altar do sacrifício, porque Deus é zeloso e Ele não divide sua glória com nada nem ninguém. Quando você remove esses ídolos, quando você limpa sua casa espiritual, quando você consagra sua vida completamente a Deus, então Ele pode confiar em você a autoridade espiritual real sobre sua família. Apenas pare por um instante, sinta o que está acontecendo dentro de você agora, porque o Espírito Santo está fazendo uma cirurgia espiritual profunda, está removendo calosidades do coração, está quebrando resistências, está amolecendo áreas endurecidas. Algumas verdades doem antes de libertar, alguns tratamentos de Deus são dolorosos antes de serem curadores, mas Ele só opera em quem está disposto a pagar o preço da transformação real. Você está disposto? Você está pronto para deixar Deus fazer uma obra profunda em você antes de Ele fazer uma obra profunda através de você? Porque eu vim te dizer hoje que a maior resposta de oração pela sua família pode começar com Deus, transformando você primeiro, quebrando você, moldando você, preparando você para ser o vaso que Ele precisa para alcançar sua casa. Lembra de Gideão, que foi chamado por Deus para libertar Israel dos midianitas? A primeira coisa que Deus mandou ele fazer não foi reunir um exército, não foi planejar uma estratégia de guerra, mas foi destruir o altar de Baal que estava na casa do seu próprio pai. Antes de Gideão poder guerrear contra os inimigos externos, ele precisava destruir os ídolos internos, precisava limpar sua própria casa, precisava tomar uma posição radical contra a idolatria familiar. Só depois disso, só depois de provar sua obediência no privado, Deus o capacitou para a vitória no público. O mesmo princípio se aplica a você hoje. Antes de você ver vitória completa sobre os ataques contra a sua família, Deus está te chamando para destruir os altares ocultos na sua própria vida, para confrontar os pecados secretos, para acabar com os compromissos espirituais. Provérbios 22:6 nos promete algo extraordinário. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Muitos pais se apegam a essa promessa quando seus filhos se desviam, e com razão, porque essa é uma palavra profética sobre a semente que é plantada na infância.
Mas aqui está o que você precisa entender. Essa promessa não é automática, não é mágica. Ela pressupõe que você de fato ensinou a criança no caminho correto, que você investiu tempo, atenção, presença, exemplo. Você não pode negligenciar a educação espiritual dos seus filhos durante anos e depois reivindicar essa promessa quando eles se rebelam. Mas se você de fato plantou a palavra, se você orou com eles, se você viveu o evangelho diante deles, então você tem todo o direito de cobrar de Deus essa promessa, de declarar que aquela semente vai germinar, que o ensinamento vai voltar à memória, que o Espírito Santo vai usar aquelas bases para trazer convicção e arrependimento. Há esperança mesmo para quem falhou, mesmo para quem reconhece que não foi o pai ou a mãe que deveria ter sido, porque a graça de Deus é maior que nossos erros, a misericórdia dele cobre nossas falhas. Joel 2:25 declara: restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto cortador, pelo gafanhoto destruidor e pelo gafanhoto devorador. Deus é especialista em restaurar anos perdidos, em redimir tempo desperdiçado, em transformar tragédias em testemunhos. Não é tarde demais para você começar a ser o intercessor que sua família precisa. Não é tarde demais para você se levantar e dizer: chega de passividade, chega de negligência espiritual. A partir de hoje eu vou guerrear pela minha casa como nunca guerreei antes. O que vou falar agora é a chave para tudo e pode ser a revelação que faltava para a sua vitória completa. A batalha espiritual não é apenas sobre oração, também é sobre estilo de vida, porque você não pode viver como o mundo de segunda a sábado e esperar ter autoridade espiritual no domingo. O inimigo observa cada passo seu. Ele anota cada compromisso que você faz com o pecado, cada concessão que você dá para a carne, cada vez que você escolhe o mundo ao invés do reino de Deus. E ele usa isso contra você para neutralizar suas orações. Atos 19 conta a história dos 7 filhos de Seva que tentaram expulsar demônios usando o nome de Jesus. Mas o espírito maligno respondeu: conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós quem sois? E os demônios pularam sobre eles e os venceram. Por que isso aconteceu? Porque aqueles homens não tinham relacionamento genuíno com Jesus. Estavam apenas tentando usar o nome dele como uma fórmula mágica. E os demônios não respeitam rituais vazios, não temem religiosidade superficial. Mas quando Paulo ordenava, quando Pedro declarava, quando qualquer discípulo genuíno tomava autoridade, os demônios obedeciam, porque reconheciam a realidade da presença de Cristo naquelas vidas. Você quer que os demônios fujam quando você ora pela sua família? Então, viva de tal maneira que quando você chegar perto da escuridão, ela tenha que recuar. Porque a luz de Cristo em você é tão genuína, tão intensa, tão real, que as trevas não conseguem permanecer. Apocalipse 12:11 nos revela como os santos venceram o acusador. Venceram-no pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram a sua vida até a morte. 3 chaves para a vitória espiritual: o sangue de Jesus, o testemunho verbal e a vida sacrificial. Você não pode ter vitória consistente sem esses 3 elementos trabalhando juntos, porque o sangue de Jesus te dá acesso. O testemunho verbal declara a vitória, mas é a vida sacrificial que comprova a autenticidade da sua fé. O inimigo vai questionar sua autoridade se você proclama o sangue de Jesus, mas vive como se ele nunca tivesse morrido por você. Se você declara vitória, mas não está disposto a morrer para si mesmo diariamente. Sente como as coisas estão se conectando agora? Como cada peça do quebra-cabeça está se encaixando para revelar o quadro completo da guerra espiritual eficaz? Não ignore estas revelações. Não descarte estas verdades como sendo comuns ou óbvias demais.
porque o Espírito Santo está construindo algo dentro de você. Está preparando você para um novo nível de autoridade espiritual. Está equipando você para vitórias que vão além da sua família e vão impactar gerações futuras. Quando você ganha a batalha pela sua casa, quando você vê seus filhos voltando para Deus, quando sua família é restaurada, você não apenas vence sua própria guerra, mas você se torna um testemunho vivo para outras famílias que estão lutando. Você se torna uma voz de esperança para outros pais desesperados. Agora, eu preciso te levar para um lugar ainda mais profundo de intercessão, porque o que fizemos até agora foi preparar o terreno, limpar o caminho, alinhar o coração, mas agora vamos avançar para o território inimigo e resgatar o que foi roubado. Efésios 6 nos instrui a nos revestir de toda a armadura de Deus para que possamos resistir no dia mau e, depois de ter feito tudo, permanecer firmes. A batalha não termina com uma oração, não acaba com um jejum, não se resolve com uma campanha, porque o inimigo não desiste fácil. Ele volta, ele tenta novamente, ele busca novas brechas. Por isso, precisamos viver em constante vigilância, mantendo a armadura sempre vestida, mantendo a espada do Espírito sempre afiada, mantendo o escudo da fé sempre erguido. Lucas 11 nos conta que quando um espírito imundo sai de uma pessoa, ele anda por lugares áridos, buscando repouso, e não achando diz: "Voltarei para minha casa de onde saí." E vindo, acha-a varrida e adornada, então vai e toma consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E a última condição daquela pessoa se torna pior que a primeira. Você entende o que Jesus está ensinando aqui? Que libertação sem enchimento do Espírito Santo é perigosa, que vitória sem vigilância é temporária, que limpeza sem ocupação divina deixa a casa vulnerável a um ataque ainda pior. Quando você ora pela libertação da sua família, quando Deus responde e começa a expulsar os demônios, você precisa imediatamente começar a encher aquele vazio com a presença de Deus, com a palavra, com adoração, com comunhão, porque o inimigo vai tentar retomar o território que perdeu. Pense na sua casa como uma fortaleza espiritual, que precisa de guardas permanentes nos portões, sentinelas vigilantes nas muralhas, soldados treinados prontos para a batalha. Você é o comandante dessa fortaleza, e sua responsabilidade é garantir que as defesas estejam sempre ativas, que não haja brechas nas muralhas, que nenhum cavalo de Troia entre disfarçado de presente. Quantas famílias cristãs têm sido infiltradas pelo inimigo através da televisão, da internet, da música, dos relacionamentos, dos entretenimentos que parecem inofensivos, mas carregam veneno espiritual? O que você permite entrar na sua casa determina que tipo de atmosfera espiritual você vai ter, que tipo de influências vão moldar seus filhos, que tipo de sementes vão ser plantadas nas mentes da sua família. Deuteronômio 6 nos dá o modelo divino para a educação espiritual familiar. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho e ao deitar-te e ao levantar-te. Percebe que não é apenas sobre ter um culto familiar semanal, não é só levar as crianças à igreja aos domingos, mas é sobre criar uma cultura espiritual constante, onde Deus está presente em cada conversa, em cada momento, em cada decisão. Quando foi a última vez que você teve uma conversa profunda sobre Deus com seus filhos? Quando foi a última vez que você compartilhou um testemunho da fidelidade divina à mesa do jantar? Quando foi a última vez que você orou com seu cônjuge antes de dormir? Talvez você esteja pensando: mas meus filhos já são adultos, já saíram de casa, como vou fazer isso agora? E eu respondo:
Nunca é tarde demais para começar, e mesmo à distância, você pode influenciar através da oração, através de mensagens cheias de vida, através de telefonemas onde você compartilha o que Deus está fazendo, através do seu exemplo transformado que vai fazer seus filhos perguntarem o que mudou em você. Ana não criou Samuel, ela o entregou ao templo ainda criança. Mas a oração dela sobre aquele menino antes mesmo dele nascer moldou o destino dele, e ele se tornou um dos maiores profetas de Israel. Sua oração agora pode moldar o destino dos seus filhos adultos, pode mudar a trajetória dos seus netos, pode impactar gerações que ainda nem nasceram. Romanos 8:28 nos garante que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e isso inclui todos os erros que você cometeu como pai ou mãe, todas as falhas, todas as omissões. Deus é tão poderoso que Ele pode usar até seus erros para ensinar seus filhos sobre graça, sobre perdão, sobre humildade. Quando você pede perdão aos seus filhos pelos seus erros, quando você reconhece suas falhas ao invés de tentar justificá-las, você está modelando algo que eles raramente veem no mundo: autenticidade, vulnerabilidade, humildade verdadeira. E isso tem mais poder para tocar o coração deles do que 1000 sermões perfeitos. Mas espere, tem algo ainda mais profundo que preciso revelar, e isso vai transformar completamente sua compreensão da intercessão familiar. Quando você ora pelos seus filhos, você não está apenas pedindo que Deus faça algo. Você está participando do que Deus já está fazendo. Você está se alinhando com os propósitos eternos dele. Você está cooperando com a obra do Espírito Santo. Jeremias 29:11 declara: Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Deus já tem planos bons para a sua família. Ele já decidiu abençoar, já determinou prosperar, já decretou vitória, mas Ele está esperando que você se levante em oração e declare na terra o que já foi estabelecido nos céus. Jesus nos ensinou a orar: venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A vontade de Deus já está perfeita no céu, seus planos já estão completos na eternidade, mas eles precisam ser manifestados na terra através da oração dos santos, através da intercessão dos filhos de Deus, através de pessoas como você que recusam aceitar na terra o que não existe no céu. No céu não há família destruída. Então, você não aceita que sua família seja destruída na terra. No céu, não há filho perdido no vício. Então, você não aceita que seu filho permaneça escravizado. No céu, não há casamento quebrado. Então, você luta pela restauração do seu relacionamento. Você está entendendo o poder revolucionário dessa revelação? Chegou o momento mais sagrado desta mensagem. O momento onde vamos juntos entrar na presença de Deus com uma oração que vai abalar o mundo espiritual, que vai mobilizar exércitos celestiais, que vai decretar vitória completa sobre sua família. Mas antes de orarmos, eu preciso que você prepare seu coração, que você se posicione em fé, que você creia sem duvidar que o que vamos pedir em nome de Jesus será concedido porque estamos orando dentro da vontade de Deus. Tiago 1:6 nos adverte: peça-a, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pode haver dúvida no seu coração agora, não pode haver incredulidade, porque vamos fazer uma oração de guerra que requer fé militante, confiança absoluta, certeza inabalável. Coloque as mãos sobre o seu coração agora, feche os olhos e se prepare para clamar ao Senhor com toda a intensidade da sua alma. Respire fundo, acalme sua mente, silencie as distrações, porque nos próximos momentos vamos entrar num lugar santo.
Vamos nos aproximar do trono da graça. Vamos falar diretamente com o Deus Todo-Poderoso, que tem o poder de fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Ore assim comigo, com fé, com autoridade, com convicção. Pai Celeste, eu venho diante de Ti neste momento em nome de Jesus, coberto pelo sangue do Cordeiro, justificado pela fé, e com a autoridade que Tu me deste como filho e como filha do Deus Altíssimo. Senhor, eu apresento minha família diante do Teu trono agora. Trago cada nome, cada rosto, cada coração, cada situação, e eu declaro que minha casa pertence a Ti, que meus filhos são herança do Senhor, que minha família está sob a cobertura do sangue de Jesus. Pai, eu peço agora que Tu mobilizes os exércitos celestiais, que Tu envies Miguel e todos os anjos guerreiros para batalhar em nosso favor, para destruir as obras das trevas, para desmantelar as estratégias do inimigo contra minha casa. Que cada príncipe demoníaco designado contra minha família seja amarrado agora em nome de Jesus, que cada espírito de rebeldia seja expulso, que cada demônio de vício seja quebrado, que cada fortaleza mental seja derrubada pelo poder do Espírito Santo. Senhor Jesus, Tu disseste que onde estiver 2 ou 3 reunidos em Teu nome, ali Tu estarias no meio deles. Então eu sei que Tu estás aqui agora, presente nesta oração, concordando com o que estou pedindo, confirmando cada palavra que estou declarando. Eu reivindico a promessa do Salmo 91 sobre minha família. Eu declaro que nenhum mal nos sucederá, que nenhuma praga chegará à nossa tenda, que os anjos de Deus estão guardando nossos caminhos. Pai, se algum dos meus filhos está longe de Ti neste momento, se há algum familiar que se desviou, eu peço agora que Tu cries uma inquietação santa no coração dele, que Tu tornes o mundo amargo para ele, que Tu não permitas que ele tenha paz longe de Ti. Fecha as portas que levam à destruição, abre as portas que levam à vida e envia pessoas certas, circunstâncias divinas, encontros sobrenaturais que vão confrontar o coração dele e trazê-lo de volta para casa. Eu quebro agora toda a influência maligna sobre meus filhos, cancelo todo pacto que possa ter sido feito conscientemente ou inconscientemente com as trevas, renuncio toda maldição que tenha entrado por linhagem familiar, e eu selo minha casa com o sangue de Jesus. Que a presença do Espírito Santo encha cada cômodo da minha casa, que a glória de Deus habite no meio de nós, que a paz de Cristo reine em nossos corações. Senhor, eu Te peço sabedoria para educar meus filhos nos Teus caminhos, graça para amá-los como Tu me amas, paciência para suportar os processos e fé para crer mesmo quando não vejo resultados imediatos. Fortalece minha vida de oração, aumenta minha consagração, purifica meu coração e faz de mim o intercessor poderoso que minha família precisa. Eu declaro vitória completa sobre minha casa em nome de Jesus. Eu profetizo restauração familiar. Eu decreto salvação para todos os membros da minha família e eu agradeço antecipadamente porque sei que Tu já ouviste esta oração e já começaste a agir. Em nome de Jesus, eu oro e creio. Amém. Você pode abrir seus olhos agora, mas não deixe que o que acabou de acontecer passe despercebido, porque houve uma transação espiritual neste momento, houve uma ativação de poder no mundo invisível, houve anjos sendo designados, demônios sendo amarrados, decretos sendo estabelecidos. Pode ser que você não sinta nada emocionalmente, pode ser que não veja nenhuma evidência física imediata, mas eu te garanto, pela palavra de Deus, que algo mudou, que o curso das coisas foi alterado, que a rota da sua família foi ajustada em direção ao propósito divino. Marcos 11:24 nos diz: Por isso vos digo que tudo o que pedirdes orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis.
A chave está no crer que já recebeu antes mesmo de ver a manifestação, está no agradecer antes que a resposta chegue, está no viver como se a vitória já fosse uma realidade consumada. A partir de agora, sua postura precisa mudar, sua atitude precisa refletir fé e não medo, suas palavras precisam declarar vitória e não derrota. Pare de falar sobre seus filhos como se fossem casos perdidos. Pare de declarar fracasso sobre sua família. Pare de concordar com as mentiras do inimigo. Provérbios 18 e 21 nos alerta que a morte e a vida estão no poder da língua, e aqueles que a amam comerão do seu fruto. Suas palavras têm poder criativo. Elas podem edificar ou destruir, podem abençoar ou amaldiçoar, podem trazer vida ou decretar morte. Comece a declarar vida sobre seus filhos, comece a profetizar propósito sobre sua família, comece a falar bênção, mesmo quando as circunstâncias parecem contradizer. Há uma história no Antigo Testamento que ilustra perfeitamente o poder da declaração profética, e é a história de Ezequiel no Vale dos Ossos Secos. Deus levou o profeta para um vale cheio de ossos completamente secos, representando situações absolutamente mortas, impossíveis humanamente falando. E então Deus perguntou: Filho do homem, poderão viver estes ossos? Ezequiel poderia ter olhado para a impossibilidade natural e dito não, mas ele respondeu sabiamente: Senhor Deus, Tu o sabes. E então Deus mandou Ezequiel profetizar sobre aqueles ossos secos, declarar vida sobre a morte, falar possibilidade sobre a impossibilidade. E enquanto o profeta obedecia, enquanto ele declarava a palavra de Deus, os ossos começaram a se juntar, tendões e carne começaram a crescer, pele cobriu os corpos, e finalmente o espírito de vida entrou neles, e eles se levantaram como um grande exército. Talvez sua família pareça um vale de ossos secos agora. Talvez você olhe ao redor, e tudo que vê é morte, separação, rebeldia, impossibilidade. Mas Deus está te fazendo a mesma pergunta que fez a Ezequiel: poderá viver esta família? E eu quero que você responda com fé: Senhor, Tu sabes que sim. Tu tens o poder de ressuscitar o que está morto, de restaurar o que está quebrado, de juntar o que está separado. E então, comece a profetizar, comece a declarar, comece a falar vida sobre aquilo que parece morto. Não estou falando de pensamento positivo, não estou sugerindo confissão positiva barata, mas estou falando de declarar a palavra de Deus, de proclamar as promessas divinas, de concordar com o que Deus já disse sobre sua família. Quando Abraão ainda não tinha filhos, e Deus lhe prometeu que ele seria pai de multidões, Romanos 4:17 nos diz que Abraão creu no Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão não apenas creu em Deus, mas creu num Deus que chama à existência coisas que ainda não existem, que declara o fim desde o princípio, que profetiza futuros antes deles acontecerem. E Deus mudou o nome de Abrão para Abraão, que significa pai de multidões, quando ele ainda não tinha nenhum filho, forçando-o a declarar diariamente sua identidade futura, a confessar constantemente a promessa divina. Toda vez que alguém chamava Abraão pelo nome, ele estava sendo lembrado da promessa, estava sendo forçado a crer, estava sendo confrontado com a fidelidade de Deus. O mesmo princípio se aplica a você hoje. Comece a ver seus filhos não como eles são agora, mas como Deus os criou para ser. Comece a tratá-los não baseado no comportamento presente, mas baseado no potencial divino. Comece a falar sobre eles não segundo a realidade atual, mas segundo a promessa eterna. Isso não é negar a realidade, é transcender a realidade temporal e se agarrar à realidade eterna. É recusar ficar preso ao que é temporário e escolher se fixar no que é eterno. 2 Coríntios 4:18 nos exorta:
não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Há mais uma camada de revelação que preciso desvendar para você, e esta pode ser a mais importante de todas. Tudo o que temos falado sobre batalha espiritual, oração, fé e declaração só funciona de verdade quando flui de um relacionamento genuíno e profundo com Jesus Cristo. Não é sobre técnicas de oração, não é sobre fórmulas espirituais, não é sobre conhecer os versículos certos, mas é sobre conhecer pessoalmente e intimamente aquele que tem todo o poder no céu e na terra. João 15:7 diz: Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. A chave está no permanecer, no habitar, no viver em união constante com Cristo. Quando você tem esse tipo de relacionamento, quando você vive nessa união mística com Jesus, então suas orações deixam de ser pedidos desesperados de alguém distante, tentando alcançar um Deus distante, e se tornam conversas íntimas entre amigos, diálogos entre pai e filho, comunhão entre o amado e a amada. E nesse lugar de intimidade, você descobre que muitas vezes não precisa nem pedir, porque antes, mesmo de você abrir a boca, o Espírito Santo já está intercedendo através de você com gemidos inexprimíveis. Já está alinhando seu coração com o coração de Deus. Já está fazendo você desejar exatamente o que o Pai deseja. Romanos 8:26 nos assegura: o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Deixe que esta verdade penetre fundo no seu espírito agora. Você não está sozinho nesta batalha. Você não está orando sozinho. Você não está lutando isolado. O Espírito Santo está orando através de você. Jesus está intercedendo por você à direita do Pai. Anjos estão sendo mobilizados em seu favor, e o próprio Deus está trabalhando todas as coisas para o seu bem. Você faz parte de um exército celestial. Você é membro de uma família espiritual que transcende o tempo e o espaço. Você está conectado a todos os santos que já viveram e venceram pela mesma fé que você tem agora. Hebreus 12 nos diz que estamos rodeados por uma grande nuvem de testemunhas, e isso significa que todos aqueles homens e mulheres de fé que venceram suas batalhas estão de alguma forma observando, torcendo, testemunhando sua corrida. Você não pode desistir agora, não pode jogar a toalha, não pode aceitar a derrota, porque não é apenas sobre você, é sobre seu legado. É sobre as gerações futuras. É sobre o testemunho que você vai deixar. Êxodo 20 nos avisa que a iniquidade dos pais é visitada sobre os filhos até a 3ª e 4ª geração. Mas também nos promete que a misericórdia de Deus alcança milhares de gerações daqueles que o amam e guardam seus mandamentos. Você tem o poder de quebrar ciclos geracionais negativos e estabelecer ciclos geracionais de bênção. Você pode ser a geração que diz basta para as maldições familiares e libera as bênçãos divinas. Você pode ser o ponto de virada na história da sua família. Imagine daqui a 50 anos, seus netos e bisnetos contando a história de como Deus transformou sua família, de como um dia você se levantou em oração e mudou o curso de toda uma linhagem, de como sua fé abriu caminho para gerações de servos de Deus. Imagine o testemunho que seus filhos vão dar sobre como eles estavam perdidos, mas suas orações os encontraram, sobre como eles estavam caminhando para a destruição, mas sua intercessão os redirecionou, sobre como eles quiseram desistir, mas sua fé não permitiu. Esse é o poder que você tem em suas mãos. Agora, essa é a oportunidade que Deus está te dando hoje, e você não pode deixar passar. Mas para que tudo isso se concretize,
Para que essa visão se torne realidade, você precisa tomar uma decisão agora, neste momento. Uma decisão que vai além de uma simples oração, uma decisão de total consagração, de rendição absoluta, de compromisso inabalável. Deus não está procurando pessoas perfeitas, mas está buscando pessoas disponíveis. Não está atrás de super-heróis espirituais, mas quer encontrar corações quebrantados e contritos. Você é qualificado não pela sua força, mas pela sua fraqueza reconhecida. Não pelo seu mérito, mas pela graça que você recebeu. Não pela sua capacidade, mas pela disposição de deixar Deus trabalhar através de você. Então chegou o momento final, o momento decisivo, o momento onde você vai selar este encontro com Deus através de uma oração de consagração total, de entrega completa, de ativação espiritual. Não faça esta oração levianamente, não repita essas palavras mecanicamente, mas ore do fundo do seu coração, com toda a sinceridade da sua alma, com total rendição do seu ser. Toque seu coração agora, sinta-o batendo e reconheça que Deus está te chamando para algo maior do que você já experimentou, para um nível de intimidade mais profundo, para uma vida de oração mais intensa. Respire fundo, prepare-se e fale com Deus agora com toda a fé que você tem. Senhor Jesus, eu me curvo diante de Ti neste momento, reconhecendo que sou totalmente dependente de Ti, que sem Ti nada posso fazer, mas que em Ti todas as coisas são possíveis. Pai, eu me entrego completamente a Ti hoje, não parcialmente, não com reservas, mas totalmente, absolutamente sem reter nada para mim. Toma minha vida, toma meu coração, toma minha vontade e faz de mim o que Tu queres que eu seja. Senhor, eu confesso que muitas vezes falhei como pai, como mãe, como cônjuge, como intercessor. Eu pequei, eu fui negligente, eu priorizei coisas erradas, eu deixei brechas para o inimigo. Perdoa-me, Senhor, purifica-me, limpa-me com Teu sangue precioso e restaura em mim a alegria da Tua salvação. Eu renuncio agora a toda forma de idolatria, toda área de compromisso com o mundo, toda atitude de tibieza espiritual. Eu declaro que não quero mais viver uma vida cristã morna. Não quero mais ser um crente nominal. Não quero mais fingir santidade enquanto vivo em pecado oculto. Espírito Santo, queima tudo em mim que não é de Deus. Destrói toda fortaleza mental, quebra toda corrente que ainda me prende e me liberta para viver na plenitude do propósito divino. Senhor, eu me comprometo hoje a ser um intercessor fiel pela minha família, a orar diariamente pelos meus filhos, a não desistir mesmo quando não vir resultados imediatos, a continuar clamando até que a vitória se manifeste. Dá-me fé para crer no impossível, esperança para não desanimar nos dias difíceis e amor para não desistir das pessoas que amo. Senhor, eu aceito o chamado para ser um guerreiro de oração, um vigilante espiritual, um sacerdote da minha casa. Capacita-me com poder do alto, reveste-me com a armadura espiritual e ensina-me a guerrear eficazmente contra as forças das trevas. Eu declaro que minha casa servirá ao Senhor, que meus filhos conhecerão a verdade e a verdade os libertará, que minha família será um testemunho vivo do poder transformador do Evangelho. Mobiliza agora, Senhor, todos os recursos celestiais que são necessários para a vitória completa da minha família. Designa anjos, guerreiros para nos proteger, envia o Espírito Santo para nos guiar e manifesta a Tua glória em nosso meio. Eu creio, Senhor, eu confio em Ti, eu descanso nas Tuas promessas e eu sei que Tu és fiel para cumprir tudo o que prometeste. Ativa em mim agora dons espirituais que eu preciso para esta guerra. Concede-me discernimento para reconhecer as estratégias do inimigo. Dá-me autoridade para expulsar demônios e quebrar maldições. E enche-me com tanta da Tua presença
que onde quer que eu vá, as trevas tenham que recuar. Senhor, eu profetizo vida sobre minha família agora. Eu declaro restauração sobre minha casa. Eu decreto salvação para cada membro da minha família. Eu proclamo liberdade para os cativos, cura para os doentes, paz para os perturbados e esperança para os desesperados. Que o nome de Jesus seja exaltado na minha casa. Que a glória de Deus encha cada cômodo. Que a presença do Espírito Santo seja tão forte que qualquer um que entrar vai sentir que este é território santo. Obrigado, Pai, porque sei que Tu me ouviste, sei que já começaste a agir, sei que a vitória já está garantida. Eu Te louvo antecipadamente pela restauração completa da minha família. Eu Te agradeço pela salvação dos meus filhos. Eu Te glorifico pela transformação que está acontecendo mesmo agora. Tudo isso eu oro, declaro e profetizo em nome de Jesus Cristo, meu Senhor e Salvador. Amém e amém. Filho amado, filha querida de Deus, algo poderoso acabou de acontecer no mundo espiritual através dessa oração. E eu preciso que você entenda que esta não foi apenas mais uma oração comum, mas foi um momento de encontro genuíno com Deus. Foi uma transação espiritual real. Foi um decreto que ecoou nos céus e fez o inferno tremer. A partir de agora, você precisa andar na certeza dessa vitória, viver na confiança dessa promessa e manter-se firme mesmo quando as circunstâncias temporariamente parecerem contradizer o que você declarou. A fé não é a ausência de desafios, mas é a confiança inabalável em meio aos desafios. Não é a falta de batalhas, mas é a certeza da vitória mesmo durante as batalhas. Josué 1:9 nos encoraja. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não te atemorizes nem te espantes, porque o Senhor teu Deus está contigo por onde quer que andares. Deus está com você nesta jornada. Ele não vai te abandonar no meio do caminho, não vai deixar o trabalho pela metade, não vai permitir que o inimigo tenha a última palavra sobre sua família. Continue orando, continue crendo, continue declarando. E no tempo certo de Deus, você vai ver a manifestação completa de tudo que Ele prometeu. E quando isso acontecer, quando você vir seus filhos voltando, sua família restaurada, seu lar transformado, não se esqueça de dar toda a glória a Deus, de contar o testemunho para edificar outros e de continuar sendo um intercessor fiel, porque a guerra espiritual nunca termina enquanto estivermos neste mundo. A vitória da sua família não é apenas para você, é um testemunho para o mundo de que Deus ainda está no trono, ainda opera milagres, ainda responde orações, ainda transforma vidas. Quando você compartilha sua história de vitória, quando você testemunha sobre a fidelidade divina, quando você mostra as cicatrizes de guerra, mas também as marcas da graça, você está trazendo esperança para outros pais que estão lutando, está fortalecendo a fé de outros intercessores que estão cansados, está provando que vale a pena não desistir. Não guarde só para você o que Deus fez, compartilhe com quem você ama, seja luz na vida de alguém hoje, porque talvez essa mensagem que tocou seu coração seja exatamente o que o coração de outra pessoa está precisando ouvir neste momento. Amado irmão, amada irmã, se esta palavra falou ao seu coração, é porque Deus tem um propósito neste momento. Não deixe que a chama que o Espírito Santo acendeu em você se apague. Inscreva-se agora no canal e receba todos os dias mensagens e orações que fortalecerão a sua fé. Deseja caminhar ainda mais profundo com o Senhor? Torne-se membro do canal hoje mesmo, tenha acesso a conteúdos especiais e ajude este ministério a alcançar outras vidas que precisam ser tocadas pelo amor de Deus. E lembre-se,
Seu like faz esta mensagem chegar a mais pessoas, seu comentário pode ser um testemunho que restaura vidas, e ao compartilhar, você pode ser a ponte que levará alguém a um encontro verdadeiro com Cristo. Mas não ignore este chamado. Se você sair sem agir, poderá perder a chance de ser usado por Deus para transformar o destino de alguém próximo de você. A escolha é sua e o Senhor está esperando a sua resposta.